irmão Neildo Cardoso, graça e paz, seja muito bem-vindo. Melhor noite abençoada, melhor noite eleito, seja muito bem-vindo na nossa live. Como sempre, né, o primeiro a aparecer todas as vezes, o primeiro a chegar. Fico muito grata, muito honrada, irmão Neildo Cardoso, né, embaixador, né, embaixador, irmão Neildo Cardoso. Então, graça e paz a todos nessa noite. Melhor noite a todos vocês, né, que tiverem ao alcance, né, dessa live. Hoje eu estou vindo aqui mais uma vez, né, Paulo de César, melhor noite abençoada, melhor noite abençoado, seja muito bem-vindo, amado, na nossa live, nessa noite. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, né? Então, nessa noite nós viemos aqui, né, trazer um assunto um pouco polêmico, né? Polêmico apenas para o sistema religioso, mas para nós é uma grande verdade, né, sendo esclarecida aí nas redes sociais, através do Povo da Graça, não é isso? E aqui estamos nessa noite para esclarecermos a respeito quem é Lúcifer, né? Lúcifer, né? Alguns dias aí, eu acho que tem já uns 3 meses por aí, né? Esteve aqui na minha casa um teólogo aqui do bairro mesmo, né? Que eu perguntei para ele quem é Lúcifer. Ele falou, Lúcifer, nossa, ele é muito poderoso. Nossa, ele se assemelha a Deus no poder que ele tem. Então eu muito me entristeci, né, de ver a teoria do sistema religioso, como é que eles dividem, né, o poder entre Deus e o suposto diabo, né, que eles criaram, né? A Igreja Católica criou o diabo, né? E a Igreja Evangélica também fez a adoção, né, do diabo. Então, nós sabemos que o João Ferreira de Almeida era um padre, né? Era um padre. E a tradução da Bíblia foi ele quem fez, não é isso? Então, já é de se esperar, né? Que na tradução da Bíblia, o João Ferreira de Almeida, sendo um padre, já é de se esperar que ele iria trazer, como fala, adulterações, né? Eles iam trazer adulterações, trazendo uma imagem, né? Que eles dizem que é um ser, mas como nós que estamos na graça, como examinamos as escrituras, sabemos que não é um ser, né? Sabemos que é apenas um adjetivo. Então, é muito triste sabermos que durante tanto tempo, né? Tanto tempo mesmo, o sistema religioso, ele ensinou a palavra literalmente e tipo assim, torcendo ela, trazendo ela com, tipo assim, trazendo benefício, aonde possa haver benefício para eles. Nós sabemos que é através esse ser, né, que eles dizem que o diabo é um ser, através desse suposto, né, suposto ser diabo, eles têm hoje, né, grandes impérios. Sabemos que tem instituição religiosa aí nessas grandes capitais que são milionárias, não é isso? Neildo Cardoso, bem-vindo, irmão Neildo Cardoso, o primeiro a chegar, né, na live.
sempre muito bem-vindo. Então, nós sabemos que o sistema religioso, ele tem impérios, né? Porque a mesma linha que a Igreja Católica começou, na mesma teoria também eles estão. Adotaram também o diabo como ser. Enquanto nós sabemos que o diabo, ele é um adjetivo, não é isso? Então vamos lá, né? Vamos ao assunto nessa noite, não é isso? Quem é Lúcifer? Vamos saber quem é Lúcifer, né? Então vamos lá, amados. Lúcifer, o rei de Tiro ou o rei da Babilônia? Vamos lá então. Ezequiel 28, vou ler aqui na Bíblia. Mona Lisa Santana, seja bem-vinda, querida, na nossa live. Então, vamos ler aqui na Bíblia, Ezequiel 18, né? 18. Impressionante que o sistema religioso, de preferência os teólogos, né? Eles passam, né? Elias Paulo, bem-vindo na nossa live. Eles passam para as suas instituições através de cursos de teologia, né? Aonde os seus fiéis, eles pagam, né? Pagam muito caro pelos cursos de teologia, não é isso? Eu vi lá o irmão Orlando queimando, né, os livros caríssimos, né, de quando ele fez o curso de teologia com a irmã Bettine. Ele queimou muitos livros caríssimos. Então, o estudo deles era uma só aula, era só o curso, mas eles, como casal, não podiam usar, né, 2 livros. Eles tinham que comprar, cada um tinha que comprar um livro, quer dizer, mais lucro, né? Quanto mais comprar aqueles livros lá de teologia, mais lucro para eles. Então eu vi o irmão Orlando queimando muito livro que foram caríssimos, né? Não contando sobre a mensalidade que eles tinham que pagar daquele curso de teologia. Quando o irmão Orlando veio, né? O irmão Osmar Claudino, graça e paz. Paz, amado, seja bem-vindo na nossa live. Então, quando ele veio, para a graça de Deus, que ele recebeu os olhos iluminados e a mente ativada, quando ele foi examinar as escrituras de verdade, sem a teologia dele, consultar, né, a teologia dele, né, então ele começou a entender as escrituras assim como ela é mesmo. Porque, como eu falei, quando veio um teólogo aqui em casa, eu acho que tem mais ou menos uns 3 meses, que mora aqui mesmo nesse bairro, que eu li para ele lá onde fala, onde Jesus está falando assim, muitos que estiverem aqui vão ver eu voltando. Ele falou, não, mas isso daí não quer dizer isso. Eu falei, uai, mas está falando, não, mas não é isso aí não. Quer dizer, aquilo que é real, que na Bíblia está escrito mesmo, que é simples para entender, o teólogo transforma, eles, como fala, eles mudam aquele assunto, como eu esqueci a palavra agora. Então eles falam lá para os seus fiéis que não é isso, não é isso aqui, coloca uma outra coisa. Foi exatamente isso que aconteceu aqui sobre o Lúcifer, né? Que aqui está falando claramente, ó. Vejamos aqui em Ezequiel, capítulo 28. Olha só, o irmão Célio, graça e paz, irmã em Cristo. Graça e paz, irmão. Seja bem-vindo na nossa live. Regiane, seja muito bem-vinda à nossa live nessa noite. Então, olha só o título aqui, irmãos. Veja só. Profecia contra o rei de Tiro. Aqui não está falando que Ezequiel profetizou contra o Lúcifer. É contra Lúcifer. Aqui está falando bem claro. Não tem como é que fala, torcer, né? Essa palavra, porque está claro. Aí, digamos assim,
Aqui eu posso falar para um teólogo, mas está falando que é contra o rei de Tiro. Então ele vai dizer, não, nós temos que consultar exegese, né? Nós temos que ir para a teologia, né, e tal. Então nós vamos ver, né, o que é que está falando isso aí. Nós não vamos entender, nós temos que fazer teologia para nós entender. Então os irmãos, os fiéis acreditam que eles não conseguem entender mesmo a Bíblia. E eles vão fazer o curso de teologia. E quando chega lá no curso de teologia, para a tristeza, né? Eles torcem essa palavra. Eles falam aqui, ó, aonde fala que é uma profecia contra o rei de Tiro. Eles falam lá no curso de teologia que essa profecia foi, isso daqui é Lúcifer. Lúcifer, o diabo criado por eles, né? Criado por eles. Então vamos lá, vamos ver. Amados, está tão claro aqui, não tem nem como, não tem como torcer essa palavra. Ela está mais do que clara, essa palavra, né? Então vamos lá. Olha só, profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Essa aqui, ó, essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, tá? Essa Bíblia aqui de quando eu ainda pastoreei, ó, 3 igrejas, supostas igrejas, tá? Tão velha que ela não tem capa, ó, não tem nem capa, isso aqui foi o que fiz, viu? Então, para depois dizer, não, estão lendo uma outra Bíblia, não. Esse irmão Erisvaldo, seja bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite, em Jaboatão Centro, Pernambuco. Seja bem-vindo, querido. Um abraço a todos os irmãos aí, tá? Do Pernambuco, né? Graça e paz, irmão Vanilda, Elias, Paulo e os demais eleitos. Mentes iluminadas, maravilha, graça. Graça, né, irmão? Que maravilha, hoje a gente está em graça e poder entender e poder também, como é que fala, assim como falou o Geraldo Moraes, né, descoisar as coisas que estão coisadas, não é isso? Osmar Claudino, um abraço para a irmã. Osmar Claudino, um abraço para a irmã Jesse. Um abraço, irmã Jesse. Irmão Claudino está mandando. Paz do Senhor. Selene Carlos, a paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda. Ana Lúcia, que maravilha. Graça e paz, amada. Seja muito bem-vinda na nossa live nessa noite. Então vamos lá. O irmão Orlando, graça e paz, abençoados. Graça e paz, irmão Orlando, seja muito bem-vindo na nossa live. Aqui, eu vou ler aqui, irmãos, depois eu leio na Bíblia, viu? Veio a mim esta palavra, Ezequiel 28. Veio a mim esta palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Ezequiel 28. Isso aqui, o sistema religioso, o teólogo explica, né, para os irmãos, né, que isso daqui é o diabo, né, o ser que eles criaram. Então, vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dizem ao príncipe de Tiro, tá vendo? Ele era um príncipe, viu? Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder,
o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Uai, se é o diabo mesmo, né? Que segundo eles é o ser, o diabo então seria espírito, no caso deles, que eles apregoam, né? Elisvaldo Miranda está assistindo. Bem-vindo, irmão, à nossa live. Nesse caso, se eles falam que o diabo é um espírito, então como é que ele ia adquirir ouro, pratas, tesouro? Para quê? Se ele é um espírito, né? Mais do que claro que aqui está falando sobre o rei, né? O rei de Tiro. Veja só, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Então, se o Lúcifer, né, segundo eles é um espírito, não é isso? Para que ele ia então adquirir prata, tesouro? Uai, se ele é espírito, para que ele vai querer, né? Isso aí, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração, tá vendo? Como ele aumentou a riqueza dele através de seus comércios, né? Então o coração dele se elevou. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis, né? Estrangeiro dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria, né? Vou ler até aqui. Da tua sabedoria. Então vamos lá. Nós lemos aqui Ezequiel, que está sendo bem claro, né? Aqui está bem claro que é uma profecia contra o rei de Tiro. Não é uma profecia contra o diabo, o suposto diabo que eles dizem. Não é isso? Então, no caso, Osana Conrado, estamos juntas na propagação do Evangelho da Graça, Pernambuco em graça. Graça e paz, amada, bem-vinda à nossa live. Um abraço aí para Pernambuco, que está em graça, essa família maravilhosa aí, nossos irmãos, né? Então, amados, aqui está bem claro, Ezequiel profetizando contra, né, o rei de Tiro. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governo de Tiro, diga a ele, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do teu coração você diz, sou um Deus, né? Nós sabemos lá que aqueles reis lá, eles queriam ser, eles eram tratados como deuses naquela época lá. Graça e paz abençoada e a todos. Graça e paz, irmão Panquinha, seja muito bem-vindo na nossa live, nessa noite. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, não Deus, tá vendo? Aqui o profeta, né? O profeta Ezequiel está falando para o rei, né? Mas você é um homem, você não é um Deus, né? Silene Carlos. Glória a Deus. Então, seja bem-vinda, amada, na nossa live. Embora se considere tão sábio quanto Deus, mas você é um homem, não é um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus. Ele se considerava sábio, né, como Deus. Isso era ele que se considerava. Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Aqui nós sabemos que aqui Isaías já está profetizando, aqui é Isaías já, né? Vamos ler aqui, Isaías 14, 12 a 14. 14, 12 a 14, vamos ver aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitastes as nações.
Aqui é profecia contra ele, como ele se achava que ele era a estrela da manhã, o filho da alva, e nós sabemos que ele, Muniz, seja bem-vinda, querida, à nossa live, a minha vizinha, amiga e companheira. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Como? No caso, né, amados? Nós sabemos que só quem é a estrela da manhã é o próprio Deus, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitaste as nações. Aqui é profecia de Isaías contra, né? Contra o rei da Babilônia já. Porque o autor como é que fala? João Ferreira de Almeida, ele aproveitando, né? Que estava falando que estavam essas duas, o rei de Tiro e o rei de Babilônia, os dois juntos. Ele já pegou essas duas profecias contra esses dois reis e ele já matou um coelho, né? Ele matou 2 coelhos com uma cacetada só. Então ele coloca esses 2 reis e o que foram escrito, profetizado para esses 2 reis. Ele está colocando como se fosse o Lúcifer, né? Ele está colocando como se fosse. Mas nós sabemos que a única estrela da manhã é Cristo, né? Aí você fala, nossa, como é, né, que vocês estão falando contra a palavra. Quem disse que essa palavra não está adulterada? E quem foi que falou que João Ferreira de Almeida não era o padre? E ele sendo padre, você acha que ele não ia colocar Lúcifer como no lugar desses reis? Ele sendo padre, você acha que ele não iria colocar Lúcifer no lugar desses reis? Claro que ele iria colocar. E como de fato, até hoje, muitos estão aí, né? Achando que o Lúcifer é o suposto diabo, né? E achando que ele tem esses poderes. Mas nós sabemos que isso daqui foi escrito para o rei de Tiro e o rei de Babilônia. Vamos ver. Aqui, ó. Olha só, hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Aqui já foi a profecia de Isaías contra a queda de Babilônia. Que nós sabemos que aqueles reis lá, eles se sentiam Deus, né? Eles se sentiam Deus. Derribada está na cova a tua coberta e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra tu que debilitava as nações, tá vendo? Ele se sentia o rei, né? E ele mesmo, aquele rei, ele debilitava aquelas nações, né? E ele dizia no seu coração, eu subirei ao céu, né? Assim que ele falou, o rei, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso se não foi o rei da Babilônia? Não foi ele que proferiu essas palavras? E Ezequiel só está repetindo as palavras que ele falou, que ele seria. Elias Paulo, para os religiosos é o diabo. Sim, exatamente. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é uma profecia de Ezequiel contra, né? Falando exatamente o que aqueles reis haviam falado, que eles eram o rei, e que ele iria ainda, né, subir nas mais altas nuvens, que eles seriam semelhantes ao Altíssimo. Contudo será principado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, onde fitar-te a dizer, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Tá vendo?
na condição, na situação que Deus ia colocar aquele rei, aqueles que viram ele nas alturas, né? Ele se sentia Deus, né? Ele desejava subir ao céu, né? Nas nuvens serei. Isso é semelhante ao autismo, não é isso? Então, aqui o profeta Isaías está falando para ele, né? Os que te verem te contemplarão, onde fitar-te e dizer-te, é esse o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Eles vão se admirar. Quem punha o mundo como um deserto e assolavam as suas cidades, né? Que os seus cativos não deixava ir para casa. Veja só, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem como honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado à espada, cujo cadáver desce até a cova e pisado de pedra. E com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeado. Tá vendo? A sentença aplicada de Deus para ele. O irmão Ben Olenque, eu não sei ler bem, né, esse nome, mas tudo bem. Irmão Ben, olá, boa noite, linda de Deus, palavra maravilhosa. Graça e paz, amado, shalom, seja bem-vindo na nossa live. Obrigado pela sua presença. Com eles te reunirás, espera lá. Preparai matança para os filhos por causa da maldade dos teus pais, para que não te levantes e possua a terra e encha o mundo de cidades. Irmãos, eu vou ler só até aqui, ó. Mas tu és lançado fora da tua sepultura para um renovo, bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o povo, teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeado. Prepararei a matança para os filhos por causa da maldade de teus pais, para que não te levantes e possua a terra e enche o mundo de cidades. Aqui é a sentença de Deus aplicada para aquele rei, né? Aqui está bem claro. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. Veja só, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14, fala assim, são muitas informações controversas e excludentes que permeiam as páginas do Facebook e do YouTube, com artigos e vídeos diversos a respeito desse tema. Da mesma maneira que há muitos filmes, né, aí famosos, né, os filmes que eles fizeram, o sistema religioso fez, os filmes, Jesus voltando, e aquelas pessoas, e subindo só o corpo, subindo o corpo com carne e sangue, com tudo, né? Enquanto a Bíblia fala que carne e sangue, né? Não é participante. Então, subindo o corpo com tudo, só fica a roupa da pessoa. Assim também, né? Aí no Facebook, no YouTube, com artigos de vídeos diversos a respeito desse tema, o qual eles vêm dizendo que o Lúcifer, que era a estrela da manhã, ocupando assim o lugar do Cristo, né? Carlos Castro, abraço para todos os irmãos. Bem-vindo, querida, à nossa live, irmão Carlos Castro, seja muito bem-vindo.
Margarida Pereira, seja bem-vinda, amada, na nossa live, nessa noite. O problema emerge quando observamos atentamente no conteúdo que, embora vasto, no entanto, mas geram dúvida no que esclarecem. Eles esclarecem, né? A gente paga curso caro, né? A gente não, né? Eles lá pagam curso caro, né? Para os teólogos, para esclarecer, e fica ainda continua com a dúvida mais ainda, porque eles não explicam como é para ser explicado, por ser excludente, ou seja, se um está certo, ou o outro só pode estar errado. Ou é o diabo, ou é Deus, né? Ou é Deus ou é o diabo, mas segundo o sistema religioso, a estrela da manhã é o Lúcifer. Segundo eles, Lúcifer, né? Lúcifer, que significa a estrela da manhã, né? Então, eles assimeiam isso a Lúcifer que seja o diabo. Então, eles comparam o diabo, Lúcifer, tão poderoso quanto Deus. Nesse caso, o Lúcifer mede força com Deus, né? Então, vamos lá. O príncipe supremo da lógica é uma coisa ou não pode ser, né? E não ser ao mesmo tempo princípio e relação. Isso é contraditório. E o que se contradiz não pode ser tomado como argumento válido. Os textos em questão falam de quem? De Lúcifer? Do rei de Tiro? Ou do rei de Babilônia? Fala desses dois reis, né? Aqui está falando dos dois reis, porque esses dois reis, eles se achavam como Deus, né? E eles desejavam, eles disseram que eles, né? Eles subiriam nas mais altas nuvens, né? E eles ocupariam o trono de Deus. A interpretação, a palavra de Deus é a verdade, mas a interpretação equivocada pode distorcer. É exatamente o que o sistema religioso está fazendo, distorcendo a palavra de Deus, não é isso? Diante de tal desafio, coloquei-me a pesquisar nas entrelinhas dos textos, valendo-me das ferramentas da hermenêutica e da exegese e do idioma hebraico para clarear os pontos obscuros, né? Sem a pretensão de reivindicar, ser o portador da verdade, mas aproximar ao máximo sobre a interpretação do autor. Porque, segundo eles, o portador, né, como o João Ferreira de Almeida, ele aqui, ele colocou como se é o portador da verdade, é Lúcifer, né? Portador da verdade é Lúcio, mas o irmão Olenka tá aí, né? Ele fala em hebraico, né? Então eu li aqui que no hebraico não existe a palavra Lúcifer, né? Então, irmão, coloca aí para mim, né? Ser o portador da verdade, mas aproximar o máximo sobre a interpretação do autor. Coloca aí, irmão, no hebraico que eu não entendo. Ser o portador da verdade, mas aproximar o máximo sobre a interpretação do autor. E o que ele queria dizer aos seus leitores? Fiz uma análise crítica e a partir do método indutivo, isto é, recolher fragmentos, partículas que o próprio texto oferece. Esse método é eficaz porque nos permitimos partir do particular para o geral, depois compará-los com as verdades já estabelecidas universalmente por Deus. Vamos iniciar por devagar o que circunda a palavra. Lúcifer, a sua origem, né? Vamos ver aqui, Lúcifer, a sua origem, e se ela refere-se ao diabo ou aos reis de Tiro da Babilônia, né? Vamos ver aqui agora, Francisca Rosa, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amada, seja muito bem-vinda na nossa live, nessa noite. Vamos lá.
Lúcifer, a sua origem, e se ela refere-se ao diabo, ou aos reis de Tiro e o de Babilônia. Quem é Lúcifer? Né? O título dessa mensagem hoje é Quem é Lúcifer, né? Quem é Lúcifer? O nome Lúcifer é frequentemente aplicado a Satanás, mas não há base bíblica. Tá vendo? Não há base bíblica aí. Porque nós mesmos estamos vendo aqui que aquilo que eles se referiam, que eles dizem que é Satanás, que é Lúcifer, aqui está falando que foi a profecia de Ezequiel, de Isaías, foi dada para os reis, o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Nada a ver com Lúcifer, né? Mas não há base bíblica. Para essa ideia, a palavra Lúcifer é a tradução em algumas Bíblias, ainda que não nas versões portuguesas mais comuns da palavra hebraica, né? Elém. Em Isaías 14:12. Versões bem conhecidas como a Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, e a linguagem de hoje traduzem essa palavra como estrela da manhã, né? Lúcifer, estrela da manhã, uai. Como assim? Se o sistema religioso, ele ensina que Lúcifer que era semelhante a Deus, que Lúcifer foi aquele que foi derrubado, né, para baixo, aquele ali, Lúcifer, não está falando que foi derrubado do céu, não. Está falando aqui, vamos adiante que a gente vai ver direito como foi a queda do rei, né? Do rei da Babilônia. A estrela da manhã. Olha só, Isaías 14 é uma profecia. É uma profecia para aqueles reis lá, gente. Né? Fala assim, ó, sobre a queda do rei de Babilônia. Este rei exaltava-se, buscando tomar a glória que pertence a Deus. Não era Lúcifer, o suposto diabo, né, que o sistema religioso criou. Não. Aqui está falando do rei de Babilônia, porque esse rei se exaltava e ele buscava tomar a glória de Deus. A profecia de Isaías mostra que ele seria derrubado de volta à terra. Uai, ele seria derrubado por quê? Porque ele subiu lá? Não. Porque na sua mente, ele tinha como se ele fosse igual a Deus. Ele se exaltava como se ele fosse um Deus. Ele dizia que subiria, mas não foi de lá que Deus... Ele não estava lá no céu, lá além, não. Entende? A profecia de Isaías mostra que ele seria derrubado de volta à terra. Aí o sistema religioso fala assim, é porque ele estava lá no céu, né? Aí ele fez lá uma rebelião e Deus lançou ele para a terra de volta. Gente, o que tem a ver isso? É interessante que o Novo Testamento fale sobre a estrela da alva. Quem é a estrela da alva? É Lúcifer? É o suposto diabo que o sistema religioso criou? Né? Vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, 19, versículo 19. Né? Procurar aqui. Fala assim, ó. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Tá vendo? Quem é essa estrela da alva que está falando aqui? Essa aqui é a estrela da alva, que é Cristo. Está bem claro aqui como é que pode a pessoa torcer e falar que essa estrela da alva é Lúcifer, que Lúcifer é um ser, né, poderoso e mede, ele mede como é que fala, poder, ele mede força com Deus. Como pode uma coisa dessa?
Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, é a estrela da manhã. Vamos ver em Apocalipse 28. Vamos ver aqui, Apocalipse 2 e 28. Vamos ver. Vamos ver aqui. 28. Não, Apocalipse 2 e 28. Gente, quem pode colocar aí para mim essa Bíblia aqui? Tá faltando. Tá, não, pera lá. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 28. Não é, irmãos, estou enganada. É Apocalipse. Estou caçando errado. Desculpa, amados. É o capítulo 2, o versículo 28. Nunca que eu ia achar lá. Em 2 Pedro 2, 28. Diz assim, amados, ó. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem está falando isso? O próprio Cristo. O próprio Jesus está falando. Assim como eu recebi do meu Pai, né? Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem está falando isso? Cristo. Como pode a estrela da manhã ser o irmão Orlando colocou? Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Tá vendo? Assim como ele, né, recebeu, né, do seu pai autoridade, também ele daria, né? Ele daria também, né, a estrela da manhã. Nada a ver com o que eles falam. Em todas essas passagens, é claro que a estrela da manhã não é Satanás ou qualquer outra criatura blasfema. O próprio Jesus. É o próprio Jesus. É a brilhante estrela da manhã. O próprio Jesus é a brilhante estrela da manhã, né? Sobre Isaías 14 e Ezequiel 28. Entende-se que estes são temas de tamanha complexidade, porém, com ferramentas suficientes para entendermos que esses textos possuem duplo sentido. Tá vendo? Esses dois textos que falam sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia, os dois, eles possuem os mesmos, né? Entende-se que estes são temas de tamanho complexidade, porém com ferramentas suficientes para entendermos que esses dois textos possuem duplo sentido. Quer dizer, eles possuem duplo sentido, eles são iguais, parecidos, né? Embora os autores, Isaías e Ezequiel, profetizaram para os reis de Babilônia e de Tiro, no entanto, né? Que nós vemos que Ezequiel profetizou para o rei de Tiro e Isaías profetizou para o rei da Babilônia, né? Semelhantes às profecias contra esses reis que queriam ser um Deus, né? Para os reis da Babilônia e o rei de Tiro, no entanto, não perderam a oportunidade de personificar a figura do diabo nesses reis, cujo pecado eram os mesmos, tá vendo? Como esses dois reis, o pecado que eles cometiam eram as mesmas coisas, então ele unificou, né? Ele pegou as duas coisas e colocou nesse mesmo sentido, de que ali era o diabo. Essa figura ali, eles colocaram que não eram esses reis, mas eram o diabo, né?
Colocaram aí, o qual os teólogos, agora eu não compreendo como é que os teólogos, né, que se acham tão sábios, né, que se acham tão sábios, eles estudam isso aqui e eles, não pode ser porque eles não entendem. É porque quando eles veem isso aqui, eles tinham que saber, porque está bem claro no texto. Está falando que a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro. Como pode, então, torcer dessa forma? Né? Não perder a oportunidade de personificar as figuras do diabo nesses reis, cujo pecado era os mesmos. Então, o que eles fizeram? Mal do que ligeiro, né? Eles colocaram aí, vamos tirar, né? Vamos tirar aqui esses reis e vamos colocar o Lúcifer, né, no lugar deles. Então, o que acontece, irmãos, é que, tipo assim, ontem mesmo eu estava indo lá para a rua, né, e dentro do lotação, e o taxista, ele estava falando sobre a grande tribulação que vai acontecer, que tal, que já está iniciando e tal. E começou a falar e começou a dizer que o sol seria aquecido 7 vezes mais e tal. E eu pelejei para me segurar, sabe? Eu sentada no banquinho da trás. Eu lutei com todas as forças, eu não vou me segurar, não vou falar nada. Mas não teve jeito. Thalina Maciel, querida, seja muito bem-vinda à nossa live. Então, eu não aguentei não. Aí eu falei assim, olha, tudo isso já se cumpriu. Porque aquelas profecias lá eram para aquelas gerações. Aí ele falou, porque o sábado é para nós, mas eles colocam o domingo, não sei o que. Eu falei, não, mas o sábado era da lei. Gente, mas precisa de ver o tanto. Ele falou, só falta a senhora falar que Jesus não vai voltar. Eu falei, ele não vai. Ele já voltou contra Israel, com juízo contra Israel. Pronto. Eu vi a hora desse taxista me jogar para fora do táxi. De tão revoltado que ele ficou. E quando eu desci, eu já ia um pouco longe, ele ainda gritou assim, que Deus tenha misericórdia da senhora. É impressionante como é que a cabeça desse povo já está tão contaminada, já está tão... o irmão perfeito, irmã. É impressionante, irmão Beni. É tão impressionante como é que eles já estão com a cabeça tão cauterizada, que quando a gente fala a verdade, eles não acreditam. E muitos falam assim, vai ler a Bíblia, outros vai orar, vai se converter. É impressionante. Mas estudar a Bíblia que é bom, ninguém estuda, né? E quando estuda também entende tudo exatamente como os teólogos, como os líderes religiosos passam para eles, tudo torcido. Não é isso? Para os reis da Babilônia de Tiro, Isaías e Ezequiel profetizaram para os reis da Babilônia de Tiro. No entanto, não perderam a oportunidade de personificar a figura do diabo nesses reis, cujo pecado era os mesmos: orgulho e autossuficiência. Há quem diga que estes reis estavam literalmente possuídos pelo diabo. Se fosse hoje, né? Hoje, qualquer coisa que acontece no meio aí, no sistema religioso, ele já culpa o diabo, né? Ele deve ter cobrado mais caro na corrida. Irmão, só não cobrou porque eu já estava com o dinheiro todo trocadinho, no jeito. Já saí, entreguei tudo para ele. Não deu tempo, nem dele cobrar mais caro, mas que ele ficou indignado, ficou. Então, amados, impressionante quando tudo de errado que acontece, né, dentro da instituição religiosa, tudo é o diabo, a culpa do diabo, né? Né, irmão Ben? Não sei ler bem, mas irmão Ben. Então, tudo que acontece dentro é o diabo, né? Aí acontece que dentro do sistema religioso, quando o homem bebe, né? Quando o homem bebe pinga, se embriaga, aí ele fala assim, olha só, um homem tão bom, um homem assim, um crente tão usado por Deus, o que o diabo fez com ele, não é isso?
A mulher, quando ela também, ela erra, né? Ela comete erros, aí fala assim, essa mulher, olha o que o diabo está fazendo com ela, que dó que eu tenho dessa mulher. Aí a mulher vai, a mulher prostitui, trai o marido. Aí eles falam, é a pomba gira. Agora eu não sei, né, irmão Orlando, aonde é que está na Bíblia que tem a pomba gira? Eu acho que essa pomba gira aí, eu não sei se foi da igreja, se foi lá do salão de espiritismo que eles trouxeram. Eu só sei que a pomba gira é quando alguma mulher, né, dentro da instituição, ela trai o marido, não é ela não foi ela que traiu não, foi a pomba gira, né? Não, irmã, é porque ela tem a pomba gira, tadinha, não é ela. Então, eles tinham mesmo que criar um ser, o Salvador dos religiosos, porque eles cometem todas as vontades da carne e jogam nas custas do tal diabo. Isso, aquilo que para nós, né, irmão Orlando, que Paulo escreveu que é a inclinação da carne, né? E nós, da graça, assumimos que tudo que nós cometemos que a carne oferece é tudo inclinação da carne. Não, eles jogam é tudo nas costas do diabo. Então, enquanto o diabo existir para eles, então eles não têm culpa dos seus erros, né? Outro também. Essas igrejas aí, irmão, eu vejo algumas igrejas aí que eles invocam muito o nome do diabo. Eu mesmo já fui, não fui membro de lá, mas já frequentei muito uma igreja que eu andava atrás de cura, né? Faz tempo. O meu Elias falou, a culpa fica no diabo. Isso mesmo, Elias. Então, eu ia nessa igreja, que eu não vou citar o nome, e lá eles invocavam mesmo. O diabo invocava. Eu, meu Deus, não ouvia falar em Deus, é mais invocação do diabo, né? Então, o que acontece? Se tirar o diabo de dentro dessas instituições, elas vão bater a porta. Por que elas vão bater as portas? Porque o diabo é a fonte de lucro, né, irmão? A pomba gira é uma entidade tradicional da Umbanda, representada usualmente por uma mulher utilizando vermelho e preto em suas vestes. Pois é, irmão, mas eu acho que a Umbanda perdeu feio para as instituições religiosas, porque as instituições religiosas já adotaram essa prática e eles acreditam cegamente, né? Irmão Orlando. Um dia desse eu estava pregando com um cordão, esse mesmo cordão que tem uma cruzinha, né? Ó. Eu estava pregando com um cordão e um brinco. Aí como o sistema religioso, né? Folclore, o irmão Orlando está falando. Como o sistema religioso ele não tem argumento bíblico, ele vai em cima ofender a gente naquilo que a gente está usando. Aí ele colocou assim no comentário, né? Você é uma Jezabel. Não sei quem foi, alguém deve ter visto. Botou lá, você é uma Jezabel, você está usando joias. Não, Jezabel usava joia? Eu falei, claro que usava. Ela era uma rainha, né? Aí eu falei, e as mulheres que estavam atravessando pelo deserto com Moisés, também usavam joias. Porque quando eles foram construir o bezerro de ouro, também usaram aquelas joias, né? Daquelas mulheres. Aquelas mulheres tiraram suas joias, né? E utilizaram ali para fazer o bezerro de ouro. Então é tão triste o sistema religioso, né? Alex Sampaio, paz a todos. Graça e paz, amado, irmão Alex Sampaio, seja muito bem-vindo na nossa live. Então é tão triste que o sistema religioso, algumas instituições proíbem a usar uma joia. Mas só que coisas piores acontecem do que usar uma joia, né? O que é usar uma joia para eles é pecado, mas cometer muitas coisas horríveis que jamais eu teria coragem de cometer, né? Então, isso não é pecado. Então, amados, é muito triste. Depois que eu estou na graça de Deus, eu me sinto uma pessoa tão liberta, tão livre.
Porque quando eu estava no sistema religioso, eu não sabia amar. Não, porque tipo assim, se a pessoa pertencesse à mesma instituição religiosa minha, e ela concordasse com tudo que eu falasse, então eu amava essa pessoa. Mas se aquela pessoa não concordasse com o que eu falava, se aquela pessoa saísse da instituição, aí começasse a usar joias, né, como diz, usasse alguma coisa, eu já começava, como é que fala? Eu já começava a discriminar aquela pessoa, como se aquela pessoa já não pertencia mais a Deus, ela já tinha, eles falam, né, o irmão Ben está falando assim, essa história da pomba gira é muito mais que isso, viu, irmãos? Além de ser mitológico, africano tem muitas mentiras também. Enfim, cada senhor humano erra, trai, adultera e por culpa nas intimidades de certas, né? Passou. Então é isso mesmo, irmão Ben. Minha próxima live estarei sobre esse tema, estarei falando sobre esse tema. Fredson está assistindo e Bonete está assistindo. Bem-vindos todos, sejam todos bem-vindos, amados, nessa noite na nossa live. Vamos continuar então. Hoje, já liberta do sistema religioso, eu sou uma pessoa que eu sei amar a todos. Independente se ele é de uma instituição ou outra, se ele é espírita, se ele é ateu, seja lá o que ele for, eu amo a todos de igual modo, sem fazer acepção. Eu aprendi a amar a todos. Eu posso falar com toda certeza hoje, com toda convicção, que eu sinto hoje muito mais amor pelos meus irmãos que estão dentro das instituições religiosas do que quando eu estava lá. Porque quando eu estava lá eu não sentia o mesmo amor. Porque quando eu estava dentro da instituição religiosa, eu conseguia ver a falha do meu irmão. Então eu julgava meus irmãos, eu conseguia ver a falha deles, e a minha eu não conseguia, né? Mais esquisito é isso. Então como fala, eu esqueci da palavra. Só sei que hoje, em graça, eu amo todos de maneira igual, de modo igual, não importa quem ele seja. Todos são meus irmãos. Independente de estar dentro de uma instituição religiosa ou não, todos somos os filhos de Deus, né? Então vamos lá. Há quem diga que esses reis estavam literalmente possuídos pelo diabo e agiam como tal, de forma que ambos se misturavam e associavam-se de tal maneira que os escritores inspirados por Deus. Há quem diga que esses reis estavam literalmente possuídos pelo diabo, né? Se existisse, eles estariam possuídos e agiam como tal. É por isso que o sistema religioso fala, está possuído, somos as pedras de tropeço do sistema religioso. Isso mesmo, irmão. Porque quando nós vamos para as redes sociais, irmão Orlando, e falamos, desvendamos, né, essa palavra, como diz o Geraldo Moraes, descoisamos as coisas que estão coisadas, então nós somos vistos como inimigos. Mas na verdade não somos inimigos, somos irmãos. E amamos nossos irmãos e estamos aqui falando as verdades bíblicas, né? De forma que ambos se misturavam e associavam-se, de tal maneira que os escritores, inspirados por Deus, não hesitaram em profetizar de uma maneira que acertassem os dois alvos com um tiro só. Seria uma grande ignorância negar que o texto não foram escritos. Tá vendo? Não foram escritos para os reis de Tiro e de Babilônia. Seria uma grande ignorância da nossa parte, né? Negar que esses textos não foram escritos para o rei de Tiro, né? E da Babilônia.
Não é isso? Isso aqui é o alimento sólido. Irmãos, o estudo é bom, mas estamos no final. Isso aqui é um alimento sólido, né? Aqui nós já sabemos quem escreveu, né, esse estudo, né? Já vamos saber só pelo comentário. Mocotó com pimenta, pirão e pimenta, malagueta, vai descer entalando tudo. Só indico para pessoas maduras, os meninos passam mal com isso, né? Aqui é o nosso irmão Jorge Valente, né? Que escreveu esse estudo aqui. Então, a minha gratidão ao irmão Jorge Valente, que tem nos ajudado muito também, né? E esse estudo aqui foi o irmão Orlando que já passou, jogou para mim esses estudos, vários estudos. Irmão Orlando, que vai dar para mim fazer umas 4 lives, já imprimi todos. Agradeço muito o irmão Orlando, o irmão Jorge Valente, o irmão Neildo Cardoso, o irmão Elias, a cada um dos irmãos que estão aqui, todos aqueles que assistem minhas lives, que comentam, né? Interage, aqueles que compartilham. O meu obrigado para todos vocês, tá? Que vieram aqui na telinha, né? Me darem suporte. E então, a minha gratidão nessa noite a todos vocês. E eu agradeço a todos e graça e paz, melhor noite a todos. Amém, eleitos? E vamos que vamos. Tamo juntos.